Olá, 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 olá! Sejam todos muitíssimos bem-vindos. Estou aqui na experimentação de filtros, gosto desse. Muito bem. Nita chegou, seja muito bem-vinda. Me escuta, Nita? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Coloca para mim assim, se estiver ouvindo. Ou então, não, não, não. Se não estiver ouvindo, o som tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. O YouTube, o Instagram, obrigado. O Instagram está começando a chamar todo mundo. Nita já me falou que tá ok. Já já chega a nossa Master Blaster convidada. Olha esse filtro, gente. Eu com olho azul. Olha, que coisa espetacular. Li tá aqui. Eu com moldura. Eu com rosto digno. Tieme, seja muito bem-vinda. Muito bom, Sol, seja muito bem-vinda. Ai, como eu amo encontrar com vocês agora pela tarde, nesses períodos de pandemia, de isolamento social. Vim tomar um café com meu povo, maravilhoso. Vamos aos recadinhos paroquiais. Verônica Maranhão já está por aí. Já estamos chamando todo mundo. Faz um favorzinho para mim. Tá vendo esse aviãozinho aqui? Essa gaivotinha? Taca-lhe o dedo aqui, manda um direct. Oi, Gleibes. Vai convidando seu povo, chama sua coleguinha, chama mames, chama mana, chama chefe, chama subordinado, chama todo mundo para ouvir um tema para lá de maravilhoso hoje, tá certo? Um tema desenvolvido por uma mega especialista que eu já vou contar quem é. Recadinhos paroquiais. Já temos a programação da semana. Amanhã nossa live 7 horas da noite com a Soraya Farias, que vai falar sobre autocuidado. Quarta-feira vamos ter a Carminha falando de comportamento empreendedor. Quinta-feira vamos ter Célia Carvalho falando sobre escuta empática. Então, Paula, seja muito bem-vinda, dona Célia também. Mais recadinho paroquial. Você já sabe que eu lancei meu livro Bora Mudar uns Mundos, formação de consultor interno, são 25 anos de experiência aqui relatado. Nós temos exercícios, cases, reflexões, ilustrações, tá certo? Nós falamos aqui sobre, olha só, o papel do consultor interno nas estratégias de RH, o que é a consultoria e nossos principais pilares. Nós falamos sobre o ciclo da consultoria, nós falamos sobre o perfil e as competências soft skills do consultor, nós falamos do relacionamento com o cliente, de modelo mental, de comunicação não violenta, do modelo de TCC, maravilhoso. Esse lindo livro você só tem em físico, você compra comigo, ele custa R$ 45, você manda para mim um direct, um e-mail, me acha nas redes sociais, R$ 45 é o preço de uma cesta básica, que nós estamos contribuindo para a igreja aqui ao lado de casa, no Butantã, São Paulo, que distribui cesta básica para comunidades de baixíssima renda, a igreja de Santo Alexandre Magno, acho que é esse o nome do nosso santinho, me perdoa que eu não lembro. E também apoiamos a iniciativa do grupo Desperta OZ, que atende pessoas em situação de rua em Osasco, São Paulo, capital. Então, se você quiser também, eu já distribuí o link da vaquinha eletrônica. Mas se você der o dinheiro para a vaquinha, você não compra o livro. Aqui, se você comprar o livro, além de ter o livro, você ajuda essas comunidades. Então, recados paroquiais devidamente distribuídos. O Gleibes está dizendo que compra o livro, que ele é um sucesso total. O Gleibes ficou de fazer uma resenha. Todo mundo aí, quem não comprou ainda, corre comprar, está faltando um pouquinho. Vamos agora falar com Verônica Maranhão. Nada mais, nada menos que minha amiga, uma profissional super atuante, professora, mentora, coaching, fundadora do Instituto Incluir, no Rio de Janeiro, que trabalha com os trabalhadores 50 mais ou 40 mais, né? Que tem agora um nome lindo que ela vai contar. Já sabe que nessa lista aqui, nesse canal, a gente recebe os queridos convidados com taca-lhe o dedo no coração, sobe coração nessa live, rufem os tambores com você, a minha, a sua, a nossa Verônica Amiga.
Eita, não entrou. Ei, Salve, Verônica salve, boa Maranhão! noite. Namastê, namastê, minha amiga linda! Boa noite. Receba aquele abraço, Aquele Wakanda agora, né? Que é só cotovelinho, né? é exatamente, só assim mesmo, mas o coração, um coração cheio de alegria, de amor por estar aqui com você. Boa noite a todos. Olha, muita felicidade mesmo. Fiquei muito contente quando você me convidou e que bom eu poder estar com você aqui nessa noite de segunda-feira. Muito feliz mesmo. Gente, eu sempre conto para vocês que se tem um talento que eu tenho é de escolher amigo. Na minha Wi-Fi só pluga gente de altíssimo nível. Eu não sei o critério que os meus amigos usam para escolher amigo, mas o meu é topíssimo. Eu só tenho amigo muito fera. Então, muito bom ter você aqui comigo. Como a Obrigada. gente sempre começa, é a brincadeira que eu plagio as meninas do podcast Mamilos, que elas perguntam assim: quem é você na fila do pão? Então, Verônica, passa na nossa cara esse currículo aí. Quem é você na fila do pão, minha amiga? Meu Deus do céu, eu sou um ser em crescimento, em construção, né? Eu Que digo que delícia! eu nada sei, né? Aliás, quem trabalha com pessoas é um aprendizado a cada dia, é um desafio, é uma descoberta diária, né? Então, por isso que nós somos apaixonadas pelo que nós fazemos, né, Lu? Então, Opa, sem paixão não dá não, meu amor. tem que ter Já estamos sem dinheiro, ainda vamos ficar isolados. E sem paixão não dá não. ninguém aguenta, ninguém merece. Pois é. Ninguém aguenta. Estou tentando fixar aqui o tema. Conseguiu? Conta para nós um pouquinho da sua trajetória, Vê. E deixa eu te falar, se você tiver como baixar um pouquinho sua câmera, que está aparecendo mais seu teto do que sua carinha maravilhosa. Ainda Melhorou? mais agora, maravilhoso. Em Melhorou tempos agora, de né? assumir cabelinho branco, né, amiga? Ah, mas eu tô na moda, né? Eu me sinto assim linda, maravilhosa com Então, os meus cabelos prateados. eu não tomei essa coragem ainda não. Inclusive tá um raizão aqui, eu digo que eu não me curvo. É, vamos lá, eu Porque te se eu me ajudo. curvar, aparece os raizão aqui, né? Com a força, porque depois você vai ver como que fica bacana e sem se falar que o bolso agradece, né? Olha, eu não consegui fixar, vou tentar de novo aqui fixar o Tá. tema. Conta para nós um pouquinho da sua trajetória, de que lugar de fala você vem trazendo para a gente esse tema liderança inclusiva, tua formação, tudo que você já contribuiu aí. Conta um pouquinho para nós. Tá, vamos lá. Eu sou administradora de empresas com especialização em recursos humanos. Eu atuo na área de gestão de pessoas com treinamentos, recrutamento e seleção há mais de 20 anos. Né? Como coach, eu atuo desde 2012, que inclusive nós duas fizemos a nossa formação juntas em São Paulo, foi onde nós nos conhecemos. Verdade, eu estava aqui me Foi, lembrando de onde que a gente se foi, conheceu, foi isso mesmo. exatamente. Foi da nossa formação em coaching, que dali a gente se grudou e não desgrudou mais, né? Graças a É Deus. que eu sou dessa, cara. Eu sou É, tipo assim, eu agarro, é. ninguém me larga. Isso é muito bom. E aí, eu atuo em empresas diversas, né, com programas de lideranças, com coaching, com mentoria, e também professora universitária, né, eu digo que eu jamais sairei de sala de aula, né, que eu faço aquela mescla mercado com a teoria, e os alunos amam essa bagunça toda, no bom sentido, né, essa mescla toda que eu promovo em sala. E aí, isso tudo no Rio de Janeiro, né? Há 2 anos eu Sim. resolvi mudar de vida, vim buscar um pouco de tranquilidade, me mudei para Volta Redonda, uma cidade que eu já tinha um vínculo desde a adolescência, e então eu vim começar a desbravar o sul fluminense. Mas eu continuo com atuação no Rio e em todo o sul fluminense. Aqui eu Que faço, maravilha. né, continuo com o meu trabalho normal, mas o que aconteceu? Final do ano passado, eu reativei contato, que as minhas amizades são todas longas, eu reativei contato com o Antoniel Bastos, e ele é o responsável pelo Instituto Rede Incluir. E essa rede, ela já existe desde 2016, mas informalmente, né, onde ele Sim. simplesmente reunia as empresas para fazer uma espécie de um dia D, uma feira, reunindo empresas de vários segmentos para poder fazer a formação de bancos de talentos com profissionais com deficiência, com PCDs.
Só que isso sim. foi crescendo, nós nos reaproximamos e no final do ano passado, em novembro do ano passado, a rede foi formalizada. Então, ela passou a ser um instituto formal, né? E aí nós começamos a desenvolver projetos nas organizações e academia. E aí eu tive a grata felicidade de ser convidada para fazer parte da equipe, onde, por conta da minha experiência com treinamento, desenvolvimento e projetos de RH, eu faço parte da equipe justamente desenvolvendo projetos. E veio num momento muito interessante, porque eu internamente, eu sou uma pessoa muito inquieta e versátil, eu vinha buscando algo que ressignificasse o meu RH. Eu vinha com essa necessidade. E você sabe que quem procura acha, né? Então, eu Diz que encontrei. quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né, minha Não filha? é? Eu sou dessas também. Eu É, penso num negócio, eu tropeço em alguém que estava pensando a é, mesma coisa. Impressionante, é né? verdade. Então, assim, várias coisas que já vinham me tocando, até pela minha condição mesmo, né, por ser uma profissional 50 a mais e totalmente atuante no mercado. Então, várias questões que vinham me incomodando e eu gostaria de participar de alguma forma com a minha experiência profissional. E aí o Antoniel me fez o convite para participar da Rede Incluir. E eu sou a responsável pelo desenvolvimento de projetos, de programas e de levar às empresas essa competência, essa fala que é a diversidade e inclusão. E que, na verdade, isso é uma questão de atitude, é um modo de vida, é um modo de ser. E aí veio ao encontro aquela minha ressignificação que eu estava buscando, ou seja, eu vou colocar a minha experiência em prol daquelas pessoas ditas em exclusão social e vamos mostrar para um mercado que eles podem, que eles têm condições, que eles têm potencial, que não há diferença, que somos todos iguais. Então, minha querida, bateu aquela coisinha dentro do coração, eu falei, é isso, essa é a Verônica, então isso está me representando. E aí eu comecei o trabalho. Interessante que essa semana várias pessoas da minha rede aqui de Instagram comentaram que o Netflix está reprisando, ou está passando ainda aquele filme do Robert De Niro sobre senhor estagiário, Uhum. né? Que era um executivo que se aposentou e ficou viúvo e aí meio se sentindo inútil, foi se recolocar numa organização cheia de jovens, startup. Hoje também a minha amiga linda, maravilhosa Tieme recebeu na live dela de 2 horas da tarde uma profissional que foi por muito tempo dentista, que não gosta de se denominar dentista, mas impulsionadora de sorrisos, olha que lindo, né? E Ótimo. que foi percebendo que quando ela estava perto de 20 anos de profissão, que haveria um declínio natural, porque o manuseio, a habilidade manual, a visão, tudo vai ficando um pouco mais desgastado, óbvio, porque você está envelhecendo, e tem uma nova geração que tem mais habilidade. Então ela migrou para ser meio que uma mentora, uma gestora, uma desenvolvedora dos jovens talentos. Então, como é que você vê isso hoje? Porque eu vejo uma certa juniorização, até antes da pandemia, né? Onde a gente tem jovens muito bem formados, com hard skills maravilhosas, experiências sensacionais, até por causa de globalização, muitos com experiências fantásticas, mas que na hora que a pressão chega, as soft skills não consolidadas fazem com que eles, como se diz na gíria, dá aquela espirrada, né? O moleque não aguenta aquela pressão, ainda mais dessa geração em transição, que às vezes é muito cartesiana, muito coronelista, muito impositiva, e a galera hoje, os millennials, eles estão querendo muito cocriar e tal. Como é que essa mescla de gerações, de idades diferentes, profissionais mais sênior, podem interagir no seu ponto de vista? Tem um nome, né, que você chama aqui quando tem preconceito de idade. Como é que eles estão sendo chamados, os mais coroas? Nós, Nós chamamos é chamado de matures, né? São os os profissionais que matures. são os matures, né? Como é que tu vê aí o ganho de millennials com matures? Olha, na verdade, eu acho uma mescla muito bacana, né? Porque é aquela oxigenação. Como você bem colocou, os millennials, eles vêm assim com uma ótima formação, com um gás enorme, e os matures, eles já estão num patamar diferenciado. Mas o que tem assim de grande diferença? É a maturidade, né? O já ter a experiência, o já ter a experiência de vida.
né? Então, são duas Uhum. questões. Os matures, eles podem até não estar tão bem atualizados enquanto os millennials, em termos de competências, em termos de tecnologia, e que isso eu falo muito. Sobretudo tecnologia, né? Sobretudo o uso das ferramentas, né? Do digital, Isso, ainda há do uma ágil, diferença, né? exatamente, mas que é necessário você acompanhar, por algumas razões. Por quê? Não adianta, então, você também só ter a maturidade e você não está acompanhando a demanda atual. Então, quer dizer, eles sofrem, né? Eu digo eles porque eu sou 50 a mais, mas eu estou buscando essa atualização como muitas outras pessoas. Mas o que eu acho interessante, a mescla, é a sabedoria, a experiência, por já termos um tempo de estrada, já vivemos um pouquinho, a gente já consegue ter uma calma, parar, ponderar e verificar. Eu já vivi isso, como foi naquela situação, então como que eu posso fazer hoje? Então, você tendo calma, você consegue pensar, raciocinar e encontrar boas soluções. O que eu não vejo nos milênios, porque eles querem tudo rápido, eles querem tudo para ontem, eles não conseguem esperar. Tem o lado positivo isso? Sim, óbvio que tem. Mas as coisas, a vida não é tão acelerada assim. Então precisa ter uma certa calma. Então eu acho bacana esse equilíbrio dessas gerações, justamente para um vir com a novidade, com a oxigenação, e o outro fala, calma, vamos por partes, respira. Nós vamos conseguir, mas vamos respirar, né? Nós não queremos aqui, só fazendo um recorte, colocar tudo no mesmo saco de gato. Nem todo maturity é Não. bom mentor, porque às Isso, vezes tem uns maturity que eles ficam recalcados lá na dor dele do passado, ele é amargurado, ele é isso, resistente, ele é rançoso com o novo, isso. mas também temos muitos milênios que são preconceituosos em Sim, relação aos maturities, né? Tanto que exato. você vê nesse filme Senhor Estagiário, que no começo a galera olhava lá pro De Niro de um jeito meio... ele me tira uma Você calculadora de dentro de uma pastinha é 007, né? Então existe um estranhamento. Então é óbvio que a gente vai falar aqui do bom dos dois lados. Se o milênio for aberto a reconhecer o benefício que o Maturity pode trazer, e se obviamente o Maturity também for aberto a entender que ele precisa dessa oxigenação, porque o mundo nos seus métodos mudou muito. Só para eu exato. parar minha fala e devolver a palavra para você, eu faço uma mentoria reversa. Porque eu tenho a Arlete, minha querida, que nem é tão milênio, né? É 35, mas ela me dá muito coaching de tecnologia. Me ajuda a mexer no meu Instagram, me atualiza numa porção de coisa, né? E aí, quando ela me explica, eu rapidinho pego, ela fala: pô, tu é tiazinha aceleradinha, já entendeu, né? Eu falo, então, tiazinha é a tua avó, eu não sou tiazinha porra nenhuma, né? Sou super da moderna, pode parar com essa palhaçada que eu só sou ignorante, burra eu não sou. Aham. Então eu brinco assim, ela aprende comigo porque eu tenho a experiência, eu aprendo com ela porque ela tem o frescor. E isso dá uma liga muito legal. Como é que você leva isso para os projetos, Vê? E, obviamente, galera, taca-lhe pergunta aí. Vamos arrancar o É. couro da Vê aí para ela poder ajudar a gente, né? Como é que você coloca isso? Como é que a gente começa? Como é que um novo gerencia um Maturity? Como é que o Maturity se inclui num grupo de muito milênio? Como é que é isso aí? Dá umas dicas para gente. O importante é promover o diálogo, né? E tudo vem justamente dessa abertura de mente, né? De você ter a condição de aceitar o outro, ter a condição de aceitar o que o outro pode oferecer, né? Então, quer dizer, eu mesma vivo situações de preconceito. Quando eu chego nas empresas, até por conta do meu cabelinho branco, né? As pessoas já olham assim, nossa, já vem uma senhora. Só que quando as pessoas me Né, veem, tiazinha? a tiazinha, falando, brincando, interagindo e com a tecnologia, as pessoas tendem a se abrir mais e veem que realmente a idade aí é um fator que vem em segundo plano. Justamente porque, pela minha maneira de ser, pela minha atitude de ser. Então, o que eu vejo é o seguinte, o que nós temos que trabalhar muito, não existe uma fórmula pronta, pelo menos no meu ponto de vista, não existe uma fórmula pronta. O que existe é você ter a condição de abertura e de aceitar o outro como ele é, sem rótulos, sem preconceitos, usufruir daquilo que ele pode oferecer, seja técnico ou comportamental, o que o outro tem a oferecer, independente de faixa etária, independente de quaisquer situações.
né? Então, assim, eu não acredito numa fórmula pronta. É você aceitar o outro, ou seja, quebrar paradigmas. Mas vê, da mesma maneira que lá, quando eu trabalhava em empresa, que já tem 16 anos que eu sou consultora, então eu trabalho em empresa, mas não sou mais de dentro dos quadros, né? Eu percebia, por exemplo, quando a gente ia fazer a inclusão de PCD, nós tínhamos que preparar a equipe para receber aquele PCD, porque não é só chegar e colocar lá dentro e tipo Darwin, né? Não. Sobreviva. Precisa preparar, porque a gente não sabe como lidar. No caso do PCD, que tem uma limitação, que tem uma coisa visível, a gente às vezes não sabe lidar. Eu mesmo estudei na graduação com um rapaz portador de dificuldade de... Ele era cego. E às vezes eu não sabia como é que eu lido com o cego. Como é que eu levo ele? Um dia ele me pediu ajuda para atravessar a rua e eu agarrei ele, saí puxando. Ele falou, pô, não me puxa que você me desequilibra. Deixa que eu seguro em você e aí eu sei andar. Você só anda e eu me adequo. Então, fazendo um paralelo, muita gente pensa que a inclusão de diversidade de faixa etária é só jogar junto para ver se dá certo. E precisa fazer um trabalho também de abertura com o novo para ele receber também o maturity e, obviamente, o maturity também saber chegar, né? Como é que você vê esse preparo aí de ambas as partes para facilitar a potencialização do que é bom em cada parte? Olha, aí eu não fico nem só no quesito matures, não, tá? Eu vou ampliar, Tá. tá? Os eixos. Vamos trabalhar os eixos 50 mais, os PCDs, os negros, os LGBTs que ia mais. Então, isso aí eu entendo, né, como uma Os de comunidade, porque nós os de também temos preconceito social. preconceito, a própria mulher, não é só racial, né? é social também, mulher. A própria mulher, né, que hoje você sabe que não é a sua maioria que exerce uma posição de liderança, por exemplo, entendeu? Então tem vários vetores dentro do quesito diversidade e inclusão que nós temos que trabalhar. E aí eu digo o seguinte, partindo do conceito da palavra, do verbo incluir, o que é isso? É fazer, é acolher, é ser partícipe, é integrar. Então, tudo reside o quê? Na construção de uma cultura, numa preparação. Então, simplesmente, eu preciso colocar, a minha empresa tem X funcionários, preciso de um percentual de PCDs para cumprir cotas. Olha, não é tão raso assim. É muito além. É claro que eu sei que tem as condições legais, é claro que eu sei que tem essas questões todas, mas, Lucimar, é muito além. Não adianta nada eu cumprir a minha cota. Eu tive uma experiência, com uma moça que ela é engenheira e homossexual. E ela foi para uma empresa de siderurgia bem predominantemente masculina. A equipe dela tinha só ela e mais uma moça. Essa moça era uma auxiliar administrativa, ela já chegou numa posição de liderança. Nordeste do Brasil. E com uma equipe muito evangélica. Então, olha só, ela era do candomblé, ela era homossexual, ela era mulher, né? E engenheira, liderando uma equipe de homens, né? Predominantemente evangélicos, então inclusão religiosa. E simplesmente não deu certo, né? Porque a empresa diz, é fácil atribuir à moça a inadequação, mas também uma andorinha contra o verão inteiro, né? Por isso que eu insisto nesse ponto de como fazer, porque não adianta você pegar igual o filme do De Niro, né? Bota ele lá e deu tudo certo. É filme americano, né? Exatamente. Poderia não dar, porque a pessoa não se enquadra, né? Isso, exatamente. Então, assim, antes de se pensar em implantar um programa de diversidade e inclusão, seja no âmbito que for, né? Porque eu conheço empresas que trabalham por vieses. Vou começar, o meu público é masculino, vou começar inserindo mulheres. Daqui a pouco eu vou ampliando um pouquinho. Ou seja, é um formato, né? Mas antes disso, é preciso que as pessoas sejam trabalhadas, essa cultura seja preparada, ou seja, um bom trabalho, bons treinamentos, um bom trabalho de comunicação, principalmente o trabalho da liderança, por isso o tema da nossa live, liderança inclusiva, porque ele vai ser o elo facilitador de todo um processo, porque também, partindo daquele quesito do autoconhecimento, ele mesmo precisa se trabalhar. O quão preconceituoso eu sou e o quão eu estou preparado para receber um PCD, um negro, um LGBTQIA+, na minha equipe, uma mulher. Será que eu também estou preparado para ser liderado por uma pessoa do sexo feminino? Então, antes disso, nós temos que fazer um trabalho
de conscientização e sensibilização junto a essas pessoas, junto aos líderes, para que eles facilitem todo um processo de inserção, porque senão todos os projetos que forem implantados cairão por terra, porque haverá inadequação, as pessoas não vão se adaptar, e aí sim, os problemas virão em bola de neve, porque você não vai conseguir ter um clima harmonioso, você não vai conseguir fazer com que as pessoas produzam, porque elas não vão se sentir à vontade naquele ambiente, porque a partir do momento que eu aceito você do jeitinho que você relaxa, você fica bem. E quando você fica bem, você é criativo, você é inovador, você produz, você se sente maravilhoso, bem em casa. Maravilhoso. Pessoal, queria que vocês colocassem perguntas aqui. Daí você me traz duas coisas muito interessantes. O primeiro é a questão do estado de flow. A alta performance, o flow, o estado de que você tem aquele salto quântico de performance, ele só vem de um cérebro relaxado. Um cérebro em que está totalmente focado naquilo que ele está realizando. Se eu estou aqui preocupado, como é que vão me ver? Se eu vou sentar direitinho, se o que eu como está certo, se o que eu visto está certo, se o jeito que eu falo está bom, se não estão me julgando pela minha roupa, pela minha aparência, tal, nunca vai existir o flow, você acabou de falar. E o outro é aquele exemplo clássico que a gente já viu, por exemplo, de uma escola de samba, ou mesmo do trabalho voluntário, que você chega lá, tem de tudo, mas a força do propósito faz com que a gente se integre. Então, numa escola de samba, a gente está ali em prol do desfile, né? Num trabalho em equipe com um propósito, por exemplo, agora a gente vê todo o pessoal da equipe de saúde em prol do atendimento, do acolhimento e do melhor suporte para o adoentado nessa crise pandêmica. Não existe médico, enfermeira, preto, branco, de candomblé, porque a causa nos une. Como é que você vê esse aspecto do flow e da causa na liderança inclusiva? Essa é uma questão muito interessante, porque você precisa verificar, trabalhar, né, junto ao seu liderado, né, o que nós queremos, o que nós precisamos, onde nós queremos chegar, qual o sentido de tudo isso, né, ou seja, despertar o propósito naquela equipe, para que isso seja enriquecido, né, colocar as pessoas de acordo com aquela necessidade empresarial, o que eu quero, né, onde que nós precisamos chegar, quais as competências, quais as pessoas que nós precisamos ter junto da gente para alcançar esse objetivo. E uma coisa assim, independe, né? Não importa. O importante é você chegar a um objetivo final, você cumprir aquele propósito. Utilizar não é bem a palavra. Fazer com que a pessoa ofereça o que ela tem de melhor dentro das suas possibilidades. Extrair, né? Extrair, né? Dela, dentro até das suas próprias limitações. Porque uma coisa que eu falo, deficientes somos todos. Em algum momento da nossa vida, do nosso cenário, nós não somos perfeitos. Nós estamos sempre num processo de construção e aprendizagem. Então, assim, eu não concordo com esses rótulos. Então, é você abrir um pensamento, abrir uma mente de aceitar o outro, né? Fazer com que o outro consiga se colocar, fazer com que o outro ponha a sua opinião, né? Falar, aceitar, acolher. Esse, para mim, é um grande momento, é um grande diferencial dentro da liderança inclusiva. Não apontar o dedo, você é isso, você é aquilo, você pode, você não pode, você tem condições, você não tem condições. Vê, eu tô achando maravilhoso isso que você está me dizendo, eu comungo desse ponto de vista. Mas quando a gente olha para fora do muro da organização, na nossa sociedade, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo, nós desaprendemos muito enquanto coletividade a ouvir e entender o ponto de vista do outro, né? Você vide a questão política, a questão agora endêmica, a questão pandêmica, isolamento vertical, isolamento horizontal, Mandetta versus Bolsonaro, a gente muito intolerante. Em todo lugar, quando eu vou ver opiniões favoráveis ao governo, os comentários são ácidos e horrorosos em relação à oposição. Quando eu vou ver em relação à oposição, são ácidos e horrorosos em relação à situação. Se enquanto sociedade nós não estamos conseguindo exercer essas habilidades,
que são soft skills, né? Habilidades de negociar, de conversar, de incluir, de extrair do outro melhor, como é que isso vai passar para dentro do muro das organizações? Como é que você tem visto isso? É um retrato da nossa sociedade, né? Então, quer dizer, tudo Aham, isso que está acontecendo agora, na verdade, tudo isso que está acontecendo eu acho bom, porque a gente está passando por um processo de realmente de conhecer quem é quem, né? De conhecer uhum. e reconhecer, e as pessoas estão saindo das suas, como eu vou dizer, das Tocas dos seus seus armários. armários, era essa a palavra que eu queria, dos seus armários, né? Por quê? As pessoas estão realmente se colocando. Então, tudo isso que está acontecendo aí, não que me agrade, e pelo contrário, mas é uma oportunidade para a gente parar para pensar quem somos nós, o que que nós queremos, onde que nós vamos chegar, né? Então, tudo isso que está acontecendo aqui fora, é óbvio que vai refletir na empresa, na universidade, em todos os outros setores sociais que Todos. nós Nas famílias, né? famílias. Então, tudo isso está vindo à tona. Eu digo que é uma oportunidade, tudo isso que está acontecendo, da gente fazer uma limpa. Da gente fazer uma limpa no seguinte sentido, de modificar pensamentos, de refletir, de rever conceitos, né? Da gente poder verificar, abrir mais a nossa mente. Eu digo nós como um todo, a sociedade. Então, vem essa Sociedade. da sociedade. Vem esse conflito, que o conflito o que é? Uma divergência de opinião, né? Mas a gente vai ter que chegar a um ponto e falar assim, o que é melhor? O que está acontecendo? Não dá mais para a gente retroceder. A gente não pode mais caminhar com essa visão retrógrada, antiga, pesada. Nossa, muito medieval, né? Eu falo que é muito medieval. Amiga, deixa eu te falar coisa. Eu preciso te interromper porque nosso povo aqui é todo junto. Eu não tô vendo dedinho no coração. Sua câmera subiu, tá aparecendo mais seu teto de novo, tá, Aqui, amada? aqui. Olha, sabe quem tá aqui mandando beijos enormes pra gente? A Rede RH Sul Fluminense, Ah, já ouviu falar? eu conheço de algum É. lugar, sabe? É uma boa rede, viu? Isso. A Sol Aroeira tá falando que tá amando a live, Lu, muito obrigada. A Ana Paula Guilherme veio aqui me ajudar, uma advogada brilhante que vive defendendo esse tipo de causa. E o Henrique fez uma pergunta muito legal. Henrique, tô de olho, tá? Eu só vou esperando a brecha para interromper menos do que necessário. Ele diz assim, que ações as empresas estão fazendo internamente para trabalhar os demais na inclusão dessas pessoas. Eu vou ampliar um pouquinho a pergunta. Não é só na inclusão, mas também no preparo da liderança para liderar de uma forma com diversidade, né? Não é só a inclusão do maturity, mas é também a inclusão do pensamento divergente, do olhar diferenciado, né? Porque nós temos, toda vez, gente, que nós temos uma predominância de um grupamento, é óbvio que aquele pensamento ele tem um viés. Por isso que a diversidade é importante. Porque em que lugar de fala eu tenho? Lugar de fala de mulher, branca, heterossexual, classe média. É essa a minha realidade, é esse o mundo que eu vivi. Eu não posso ser porta-voz de uma negra de periferia homossexual, do candomblé, baixa renda, porque eu nunca tive essa experiência. Então, por mais que eu estude, eu vou ter empatia cognitiva. Eu não tenho empatia emocional, porque eu não vivi aquilo. Por isso que a gente tem que trazer para o lugar de fala essa representatividade. E a gente já não vê esse lugar de fala na liderança, que predominantemente homem, branca, heterossexual, escolarizada, urbana, né? E, claro, salvo exceções. Então, como é esse preparo da liderança para receber a diversidade em todo o seu cenário? Como você vê isso? Vê? Bom, eu acho que é um momento assim de muito estudo, né? De muito aprendizado, né? Para que você tenha pessoas diversas na sua equipe, você tem que entender também empatia, né? Saber de onde ela veio, saber o caminho dela, saber a trajetória dela, tentar compreender, né? Eu vou trazer um exemplo aqui de uma empresa, não vou citar o nome, né? O exemplo de uma empresa. A gente aceita, aqui é só o santo, o milagre, o santo não. E tem um trabalho de diversidade e inclusão fabuloso, né? Onde existe uma liderança que eu digo, quando eu crescer eu quero ser igual, né? Porque é uma pessoa que reúne todas as pessoas em prol do seu trabalho. Então essa empresa, essa equipe tem negros, tem LGBT,
tem 50 mais. Todos os representantes, vamos dizer assim, né? Não estou rotulando, mas vamos dizer assim, todos os representantes. E ele, simplesmente, ele fez um laboratório, né? Ele foi conhecer um pouco da vida de cada um desse membro da equipe dele. É claro que é uma equipe, é uma empresa de médio porte, é uma equipe relativamente pequena, então ele tem condições de realizar esse laboratório. Mas você realizando um trabalho micro, você consegue transpor isso para o macro aos poucos, né? Então, é você parar um pouco e conhecer a história do outro. É você ouvir o outro, é você usar de empatia. E a partir do momento que você compreende isso, e eu tive essa oportunidade, porque eu sentei do lado dele para conhecer. Eu já tive essa oportunidade de atuar em favela, em atuar com jovem em vulnerabilidade social. Eu já fiz inúmeros trabalhos, eu já subi a Rocinha no Rio para fazer palestras sobre mercado de trabalho para os jovens. É verdade, eu sei disso, desse trabalho lindíssimo de ajudar a entrada do mercado, preparar currículo, né? Exatamente, e depois você levar. E eu mesma fui uma que levou parte desses grupos para as organizações que eu atuava. E isso é você permitir, usar de quê? Vem cá, o que você tem para oferecer? Eu compreendo o que você está vivendo. Eu não vivi, eu nunca morei numa comunidade. Aliás, não pode nem falar comunidade, é favela mesmo, né? Então, agora né? Eles querem ser povo preto, favela, é isso mesmo, tem que assumir. Exatamente, tem que assumir. Mas eu já subi o morro, né? Então eu vi como é a dificuldade, eu vi como é a necessidade de cada um. Então, a partir do momento que eu fiz, né, que essa pessoa fez esse laboratório, ela passou a compreender a maneira de agir, o modo de falar, as suas necessidades, as suas aspirações, né? Então, a primeira coisa que eu sugiro e que eu acho muito bonito de se fazer acontecer é você se colocar no lugar do outro, você ouvir a história do outro para que você compreenda um pouquinho o modo de ser, de agir e de pensar daquela pessoa, seja em que nicho ela pertence. Eu não gosto de ficar separando nicho, são pessoas, mas só para a gente poder compreender aqui agora como nesse que a gente aspecto, sem te interromper, mas interrompendo, eu gosto muito da fala do Papa Francisco, né? Que ele fala, não existe mãe solteira, existe mãe. Não é isso? Então não existe pessoa isso, pessoa aquilo, existe gente. Existe gente. Né? Na sua gama de... Porque nem todo preto é igual, nem todo branco é igual, nem todo heterossexual é igual, né? Então mesmo dentro da diferença, existe diferença. Exato, Tem uma frase de Sócrates que eu amo muito, que ele diz assim, todos os homens são iguais a todos os homens. Alguns homens são iguais a alguns homens, nenhum homem é igual a nenhum homem. Então pronto, pega e vai dormir, né? Exatamente isso, né? Então, quer dizer, é você encontrar a singularidade na pluralidade, né? Eu acho lindo! Isso. Exatamente, porque somos singulares, somos únicos, mas ao mesmo tempo nós somos plurais. E aí o líder inclusivo, né, a liderança inclusiva, ele precisa desenvolver essa mente, né? Encontrar a pluralidade no singular e aceitar, né? A aceitação. Olha, gente, eu vou fixando aqui para ajudar vocês, ó, pluralidade no singular, né? Isso. Linda essa frase. Eu acho. Linda essa frase. Eu trago isso para mim porque é verdade, né? Justamente porque a gente tem como explorar todo o universo daquele ser humano. Eu digo que é óbvio que quando a gente vai trabalhar um programa inclusivo na empresa... Deixa eu te interromper. Eu sei que você está num fluxo e eu peço perdão por isso, mas o povo está enlouquecido aqui, está dando muito ibope, né? Não posso deixar passar nossos coleguinhas. Então, o RH na prática está falando sobre as empresas ainda têm uma mentalidade de diversidade por obrigação, por cota. Isso. Tá? O Jefferson chegou atrasado, pede desculpa, mas disse que está amando. A Alexandra está dizendo que o discurso de inclusão por parte da liderança ainda é discurso, porque na prática ainda há uma dificuldade em lidar com a contrariedade. E o RH também fala como enfrentar o desafio de fazer a inclusão. Então, gente, todo mundo meio dentro do mesmo tema. Se eu entendi o que a V falou, vamos começar a dar dica aqui. A primeira, para que você seja um bom líder inclusivo, você tem que ser uma pessoa melhor.
porque você não veste o crachá de líder e tira o crachá de líder, você é. Então, eu, Lucimar, faço comigo um exercício de inclusão a partir da minha abertura mental, de conversar, de ouvir, de entender e de considerar o ponto de vista do diferente. Eu faço questão de conversar com quem gosta. Eu me posiciono aqui, não gosto do Bolsonaro, ponto. Isso não significa que eu não veja as coisas boas e eu converse, eu aceite as pessoas que defendem o ponto de vista dele, que defendem ele. Ouvir é importante. Eu lido com comunidade, eu lido com pessoas em situação de rua, eu falo com as pessoas simples, né? Eu falo com as pessoas de etnia diferente. Por quê? Porque eu quero ampliar meu olhar. Não é isso? Porque eu fui uma estagiária, eu já fui pobre, eu brinco, né? Que eu ia para o estágio, de lá eu ia para a faculdade, muitas vezes a única refeição que eu tinha era o almoço que era dado no refeitório da empresa. Eu saía dali, comia meio-dia, 1 hora, eu saía dali, eu estudava até 10, 11 horas da noite, e até chegar em casa meia-noite, 1 hora da manhã, só tinha comido o almoço, porque eu não tinha dinheiro, ou era passagem e livro, ou era comer. Tinha dia que eu tinha que escolher, anda a pé ou come. Eu já fui pobre desse jeito. E aí eu penso, como é que você quer alta performance? Como é que você quer engajamento? Como é que você quer ideias de uma pessoa que tem fome? Né? Então, da mesma forma, ela não tem acesso à tecnologia, ela não tem acesso à bibliografia, biblioteca, informação. Hoje tem, porque você tem rede social, mas às vezes o cara tem um pré-pago lá na comunidade dele com mal tem sinal, né? Você fala, bota todo mundo em home office em pandemia e o cara tem um notebook versão meio, né? A banda larga dele é mínima. Ele trabalha ele mora numa casa que tem 5 pessoas e um quarto. Enfim, tudo isso, um líder, ele precisa ter empatia e abertura para entender que nem tudo é preguiça da outra pessoa, nem tudo é ela que não batalha. Existe uma mídia em volta de que tudo que você quiser você consegue. Não é assim, não. Isso é Xuxa. Tudo que quiser o cara lá de cima vai te dar. Isso é Xuxa. Existe a meritocracia que sai de base diferente. E você quer comportamentos de um garotinho tratado a Todd da mesma maneira que uma pessoa que é filho de uma lavadeira, que é filho de um motorista de ônibus, que não teve acesso a uma porção de coisa. Não quero me estender, mas o pensamento diverso precisa do olhar diverso. É isso, Vê? É isso. E aí eu complemento o que você está falando, que é verdade, as pessoas vêm com as suas histórias e nem sempre todos têm o acesso a, né? Mas o que a liderança precisa fazer? Também contribuir na criação dessa estrutura, né? Então, esse líder diverso, independente, porque você falou que alguém colocou aí, que a inclusão ainda é vista como cumprimento de cota. É verdade, tá? Eu concordo com a fala, foi o RH quem colocou isso, né? Eu concordo com essa fala. E é exatamente isso, eu digo que eu trago isso para uma bandeira. Eu sou muito idealista, e é nesse meu idealismo que eu realizo as minhas coisas. Tá? Então, eu acredito... Tamo junta. Né? Então, eu acredito que nós podemos modificar esse mindset dessa liderança. A gente tem que mudar o topo da pirâmide para a gente poder ir modificando mais abaixo. Então, quando o RH, na prática, colocou que ainda é por obrigação, ainda é um cumprimento de cotas, porque tem medo daquele auditor fiscal que vai passar a caneta e vai multar. Tá? Aí estamos nesse patamar do século passado. Tá bom, vamos abrir um parênteses. O regime de cotas ainda foi um avanço, porque pelo menos já está permitindo a entrada de alguns nas empresas e que está oportunizando uma possibilidade da gente desenvolver. Ponto. Mas apesar dos processos seletivos medirem com régua diferente. Exatamente, tá? Concordo. Então, quando essa pessoa diversa, ela passa porque ela já é um diverso bem diferente da realidade dele. Exatamente, porque dentro daquela realidade, ele já buscou alguma coisa além que fez, que mostrou naquele processo seletivo. Concordo com você plenamente. Mas, além dessa história da pessoa, a empresa, a liderança também precisa montar essa estrutura. Seja uma estrutura física, seja estrutura emocional, psicológica para receber essa pessoa, porque eu soube de uma situação de uma determinada empresa que contratou uma pessoa deficiente física, colocou-a na linha de produção, que ela não podia atuar na linha de produção. Ou seja, foi uma total falta de sensibilidade do RH e do próprio gestor liderança que acatou essa situação. Foi um equívoco muito grande. Então, o que eu quero dizer? É você juntar as duas coisas.
Primeiro, eu vou contratar PCDs? Vou. Eu vou contratar de qualquer nicho desse que a gente está comentando aqui. Qual a estrutura física, ou seja, a infraestrutura que eu tenho para receber essa pessoa? Então, vamos preparar. Se for a questão de estrutura física, tem toda uma avaliação ergonômica junto ao SESMIT que precisa ver e adequar. Ponto. Ali é o tangível, é o concreto. Isso, e o ambiente também social, porque você há de convir que uma pessoa que chega nova... Eu já tive uma experiência de ser a única executiva respondendo para o presidente, onde toda a diretoria era masculina. Eu já contei essa história. Chegava sexta-feira, eles iam para o clube do uísque. Vamos fazer happy hour no clube do uísque. Eu ia para o clube do uísque, chegava lá, tinha dançarina em polidense. Eu era a única mulher, com aquele bando de homem, clube de uísque, clube de charuto. Como é que você quer que eu vá pro happy hour num lugar onde só tem homem? É um ambiente masculino, né? E eu explico o que para minha casa, meu filho pequeno, meu marido, ó, fica aí que eu vou pro clube do uísque fazer happy hour, né? Vamos fazer um futebol com a galera, o futebol no sítio. Mulher não entra nessas coisas em tese, né? Algumas sim, mas precisa ver isso também, né? É a questão do aspecto social de você fazer adequações, né? Adequações de que você precisa manter aquele time unido. Você, para quê? Para que esse time unido ele venha a produzir melhor. Mas para que você produza melhor, as pessoas precisam estar bem colocadas entre si, né? Pelo menos teoricamente, nós precisamos trabalhar dessa forma. Então, fazer as adequações. Tá? Se eles estavam acostumados com o clube do uísque, então num dia da semana nós vamos para o clube do uísque, mas amanhã nós vamos tomar um café. Vamos fazer um café para que a Lucimar possa ser inserida nesse contexto e ela possa vir a participar das ações. Não quer dizer que eles precisem parar de ir para o clube do uísque. Não é isso. Mas quais outras? Não é um ou, né? Não é um e. Isso, não é ou isso ou aquilo. É isso e aquilo, né? Exatamente. Então a gente vai criando outras ações que vai englobando a todos. Então, hoje é uma happy hour, amanhã pode ser o clube do uísque, amanhã pode ser uma roda de conversa, e assim sucessivamente. E as pessoas que se sentirem à vontade, elas vão chegando, e elas vão fazendo parte. E elas vão se sentir assim, nossa, aquela empresa criou um programa que eu caibo nesse programa, então ela pensou em mim. Ela respeitou o meu jeito de ser, ela percebeu que eu tenho uma maneira diferente assim, que eu não comungo dos mesmos pensamentos, mas ela está me respeitando, criando um espaço para que eu participe, que eu tenha um lugar de fala. Isso é inclusão. Isso é inclusão. A gente brinca que diversidade é convidar para festa. Inclusão é tirar para dançar. Porque não adianta você chamar para festa e não convida para dançar. A pessoa fica ali no cantinho da festa. Parece aquela tia velha que a gente tem, que você leva para fazer o social, bota a velha sentada ali, a música é uma altura absurda, a comida é toda gordurosa. Você não me quer na festa, né? Não está excluindo da mesma forma. Você fez a festa e eu só fui, porque não tem nada na festa que fale a minha linguagem, né? Você parou para pensar, quem são os meus convidados? Ou seja, eu tenho amigos que pertencem a diversas etárias e socioeconômica, mas eu preciso tê-los comigo porque eles são especiais. Então, de que forma agradar 100% eu sei que a gente não consegue, mas de que forma eu posso criar um ambiente para que todos se sintam bem? Ok, então tem aquela sua tia lá que é mais... Coloca um Frank Sinatra para ela, né? Então combina com o DJ... Olha, músicas para diferentes faixas etárias. As pessoas vão se sentir acolhidas, as pessoas vão se sentir bem, as pessoas vão se sentir respeitadas. E a empresa... Nas suas diferenças. Você convida o vegetariano para o churrasco. Ué, e aí? Entendeu? Então, assim, eu quero vegetariano, mas só tem churrasco. Então, Exato, eu quero, né? Não quero. Então é mais fácil... Coloque o churrasco, mas coloque alguma coisa ali que vá atender aquele vegetariano. A empresa, Lu, é a mesma coisa. A liderança inclusiva reside no mesmo pensamento, tá? Ou seja, eu tenho uma equipe diversa, eu tenho que receber pessoas, porque hoje em dia não dá mais para você segregar ninguém. Nós estamos num momento que nós temos que aceitar a todos, porque cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua riqueza interna, e cada um vai agregar. Os livros estão dizendo que a empresa vai gerar um resultado e será cada vez mais criativa e inovadora a partir do momento que criar um ambiente diverso e inclusivo. E
a gente vê também essa coisa, né? Enquanto brasileiros, todos nós temos direito ao pertencimento da pátria. Os delinquentes, os bandidos, também eles são brasileiros, né? Nós estamos com uma mentalidade muito assim, é diferente tranca, né? Bota o maluco no manicômio, bota o pobre para lá, bota o rico para... Quer dizer, quem vai prendendo e excluindo todo mundo que é diferente, você tem que aprender a acolher e lidar com esse pensamento diverso. Você tem o radical? Tem. Você tem o nóia? Tem. Você tem o manipulado? Tem. Né? E como é que eu vivo com essas pessoas? Você não acredita que só falta 10 minutos? Não acredito. Fazer uma Você não acredita. Galera, vocês estão adorando isso aqui? Isso torna a equipe mais democrática, mais plural, excelentes exemplos, muito bom. O pessoal está gostando. Se está gostando, sobe coraçãozinho. Vê, se a gente fosse aqui, pegar uma consultoria sua e falar, olha, eu quero começar a pensar em diversidade na minha empresa. Me dá 3 dicas aí de preparo de liderança, de preparo de ambiente. Como é que eu começo? Me dá um caminho das pedras aí. Tá. Primeiro a gente tem que conhecer o espaço. Né? Então, assim, não há condição de se falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, se eu não conheço o ambiente pela qual eu estou pisando pela primeira vez. Então, porque a empresa X nos chame para fazer um trabalho, eu preciso conhecer, eu preciso avaliar, eu preciso diagnosticar, eu preciso conversar com as lideranças. E claro que existem ferramentas, existem questionários, existem ferramentas, trabalhos formais. Tem metodologia, né? Metodologia. Para você trabalhar, mas você precisa primeiro conhecer aquela cultura, você precisa conhecer as pessoas, conhecer os líderes que habitam naquela organização, conhecer um pouco, tá bom, a empresa é muito grande, mas por amostragem, conhecer a linguagem daquelas pessoas. Então, antes de pensar em propor algum tipo de ação, que isso é enorme, o leque é enorme, eu preciso conhecer qual a cultura atual, até para eu poder propor que tipo de trabalho será feito para a mudança de cultura, né? Se vamos começar com os líderes, se vamos fazer trabalhos em paralelo, que ações nós vamos trazer. Eu tenho uma ação numa empresa, num cliente, que nós começamos o trabalho pelo meio do esporte, né? São pessoas com deficiência física e nós estamos montando trabalhos de estímulo ao esporte. E ali dentro do esporte a gente pode trabalhar diversas competências. A equipe, a aceitação, o potencial, até onde eu posso ir, até onde eu não vou, os meus limites, né? E as pessoas estão se reconhecendo cada vez mais. Então, assim, por meio das artes, por meio do esporte, eu estou dizendo esse cliente específico. Então, nós conseguimos penetrar e fazer com que esteja havendo uma aceitação maior. Mas, antes de tudo, eu preciso... o que eu digo, não. O líder, a pessoa precisa conhecer que empresa é essa, qual o objetivo dessa empresa, qual a missão, visão e valores dessa empresa, qual o propósito dessa empresa, porque senão não faz sentido. E na minha experiência, aí me diga você que tem mais experiência que isso, eu gosto muito da ideia de comitês, de squad, né? Uhum. Grupos, então eu tenho representantes da área operacional, da área administrativa, da área de front office, da liderança, das etnias minoritárias, né? Dos grupos minoritários, para que a gente junto co-crie as alternativas, porque senão aquele comitê também que é composto só da diretoria, só do mesmo viés, né? Só da mesma linhagem, ela também acaba dando uns tiros no pé, como algumas pessoas estão contando aqui, elas estão contando para mim, tô lotada de casos aqui, de exemplos ruins, né? Do que não deveria ser feito. Exatamente. Esse próprio comitê, o conceito de diversidade e inclusão, ele deve ser trabalhado primeiramente dessa forma. Porque esse comitê, ele precisa ter já, na sua essência, a diversidade. Ele precisa ser incluso na sua essência. Senão, também você não vai conseguir extrapolar os muros da sua própria empresa. E eu queria aproveitar esses 5 minutinhos finais aqui, para a gente falar assim, eu ainda escuto muita gente dizer que o mundo está muito chato, que o mundo está muito boring, porque a gente está muito mimimi, porque não pode fazer piada de nada, porque não pode falar nada de nada, nananana. Como é que você vê essa fala dentro desse conceito da diversidade? Olha, deve haver o respeito,
né? Então, quer Uhum. dizer, eu acho que você deve respeitar as falas, você deve respeitar as pessoas, você deve ter, a partir do momento que você tem aquela escuta ativa, né, que você abre a sua audição, você começa a entender o dialeto do outro. E quando você começa a entender o dialeto do outro, você aceita. E não há mais espaço para piadas indevidas, não há mais espaços para determinados comentários jocosos, não há mais espaço para que você seja grosseiro com o outro, não há mais espaço para que você ridicularize o outro. Coração, Né? Ai, coração, que bom. coração. Não há Coração, espaço. miga, eu sempre escuto, garro ranço com isso, porque a fala de que é mimimi é sempre da fala do opressor, nunca é da fala do oprimido. Exato. Então é muito fácil você fazer piada de preto, de bicha, de pobre, porque tu não é preto, nem bicha, nem pobre, você não passou a vida inteira com aquela situação. Exatamente. Então isso que pra você é uma brincadeira, uma coisa simples, piada de carioca, eu moro em São Paulo. Quantas vezes eu já não tive que ouvir que carioca é vagabundo, que carioca é malandro, que carioca gosta de mostrar a bunda, que carioca mulher carioca é tudo fácil. Miga, isso pode ser bacana pra você, pra mim que tô ouvindo. Então, se a gente já ensina pro nosso filho que o que magoa o outro não é brincadeira, porque só é brincadeira se for bom para dois. Que é bom para um só, não é brincadeira, é opressão. A gente precisa mudar esse mindset, né? Exatamente. Eu acho que a palavra que resume tudo isso que nós estamos falando, porque é uma temática que vira à noite, né? Tudo isso é o respeito ao próximo. É você se colocar no lugar do outro e entender se eu tive oportunidades diferentes e ele não, então deixa eu aprender um pouquinho com ele para que eu possa também contribuir e que eu também me transforme num ser mais rico através dele, através do outro. Entendeu? Então, por isso que eu disse que eu abracei essa causa, que para mim é uma causa, justamente pela riqueza que esse mundo está me oportunizando e justamente para a gente batalhar para quebrar esse mindset, esses paradigmas e fazer com que as pessoas pensem diferente e aceitem o outro do jeitinho que ele é. Né? E eu sempre digo assim, onde a autoridade... eu tô olhando os comentários, o Gleibs disse que a gente tem que marcar outra live porque tá maravilhosa e ficou pouco, ele quer mais, a gente vai ter que remarcar, tá, Vê? Eu não quero voltar à piada política, mas assim, quando um líder maior se permite certas brincadeiras, certas piadas, certos comentários, ele autoriza. Então, quando a gente está na liderança, quando a gente está na frente, a gente não pode se permitir comportamentos que estimule o nosso colaborador, o outro, a se modelar na gente. Então, se eu sou mãe e não quero que meu filho fale palavrão, eu tenho que não falar palavrão, porque quando eu falo, eu autorizo ele a falar. Isso. Então, eu acho que o líder, ele não é só um crachá e um cargo, ele é também uma postura de vida. Né? Por isso que eu falei lá no início e reforço agora o que você está dizendo. A partir do momento que a gente fala de liderança inclusiva, primeiro você tem que conhecer a si, o quão preconceituoso eu sou. Porque se eu me libertar dessas amarras, eu vou conseguir implantar qualquer programa, eu vou conseguir levar a minha equipe de uma maneira ampla, diversa e inclusa. Agora, se eu mantiver resquícios e ranços de preconceito, seja ele de que nicho for, essas falas que surgirem na minha equipe, eu vou rir junto. Em algum momento eu vou escorregar. Sabe por quê? Porque não é verdadeiro. Né? Porque não está sendo a minha verdade. Eu estou pregando uma coisa que dentro de mim não é verdade. Então, primeiro, precisamos nos autoconhecer para que possamos fazer aquilo com verdade. Aí sim, haverá a inclusão e haverá a aceitação da pluralidade no singular. Olha só, gente, reverência para essa deusa. Aqui estão dizendo, por mais Verônicas no mundo, você é maravilhosa, amei. Olha, tá aqui todo mundo pagando muito pau para você, graças a Deus. Eu sempre falo que eu tenho amigas sensacionais, gratidão, vamos voltar a esse tema. Eu quero deixar aqui 2 dicas interessantes. Eu assisti o documentário amanhã de novas soluções no campo da democracia, da pesquisa. Assista um documentário chamado Amanhã, de novas soluções de energia, de cultura, de agricultura, muito legal. E também o documentário da vida do embaixador Sérgio de Mello, que morreu. Está um pouco romantizado, mas veja lá como ele cuida das pessoas quando ele faz a intervenção no Iraque, no Timor-Leste, né? Para você se modelar no jeitão dele. Vê. Posso só falar Deus te abençoe. Só falar uma coisinha? Claro.
Olha só, o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de seres humanos, de comportamento. Não dá para a gente colocar a questão técnica. Por isso que eu acho muito importante a gente falar a questão do interno, a questão de você se conhecer, a questão de você buscar a sua verdade. Porque nós só conseguimos lidar com a diferença a partir do momento que você encontra a sua verdade. E é isso, gente. 20 segundos, está enlouquecido, a gente volta. Amanhã, 7 horas, estou te esperando aqui, querida. Deus abençoe sua jornada e muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Tchau, galera. Valeu, hein? Coraçãozinho para vocês aqui, ó. Tchau, obrigada.